A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem na dispensação do nosso Senhor Jesus. Me chamo Alessandro Jovino e hoje trago mais uma palavra poderosa de Deus para fortalecer a sua fé. O tema de hoje é rejeitados pelo mundo, mas escolhidos por Deus. O mundo odeia os discípulos. Você já foi rejeitado ou criticado só por ser cristão? Já se sentiu como se o mundo estivesse contra você? Jesus falou sobre isso e hoje vamos entender por que o mundo odeia os que são de Deus. Mas antes de irmos para a palavra do Senhor, se inscreva no canal, curta, compartilhe o vídeo e envie essa palavra para quem está precisando, em nome de Jesus Cristo. O texto base da Bíblia está em João, capítulo 15, versículo 18 ao 27, depois eu vou para João, que é a continuidade, capítulo 16, versículo 1 ao 4. Vamos à palavra do Senhor? O mundo odeia os discípulos. Se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu sonho. Se me perseguiram, também perseguiram vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhece aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seria culpado de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Vou repetir essa palavra que é forte. Se eu não tivesse vindo, que é Jesus Cristo, e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Isso Jesus falando aos seus discípulos. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. O mundo não tem desculpa para os seus pecados. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Forte isso. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Agora vai entrar no capítulo 16, que é a continuidade para o final. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos da sinagoga. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Olha só, os matadores de alma também, né? Existem. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Fazer uma oração de início para consagrar essa pregação. Que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, venha repousar sobre a minha cabeça, dando-me conhecimento, entendimento da Tua palavra, sabedoria, um espírito de conselho, um espírito de fortaleza, para que eu venha levar essa palavra de uma forma verdadeira, fiel, leal a Ti, Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus venha ministrar ao meu coração, em nome de Jesus Cristo, para levar essa palavra de uma forma clara, simples e sem tropeços,
Em nome de Jesus Cristo, assim eu declaro. Amém. Amém, povo de Deus. Que palavra excepcional, né? E o versículo chave, né, o versículo principal é João 15:18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Que palavra poderosa. É uma palavra que Jesus disse nos últimos dias, nos últimos momentos dele com os discípulos, que não prometeu conforto e nem fama. Ele foi muito claro, gente. O mundo odiaria os seus seguidores, quem segue a Jesus Cristo. O mundo odiará os cristãos. Está na palavra de Deus o que eu estou falando aqui. Mas junto com a advertência, ele também deu consolo e poder. Então Jesus Cristo envia, né, o seu Consolador e envia poder para os seus discípulos. Jesus explica, né, que quem é seguidor de Jesus Cristo será odiado, porque está levando a palavra, está anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Me perdoe. Está anunciando a volta do nosso Jesus Cristo. E ser rejeitado pelo mundo é sinal que pertencemos ao reino do Senhor. Me perdoe, como eu expliquei semana passada, eu estou com um problema na garganta, preciso estar ingerindo bastante água. Então, o mundo, ele odeia o que não entende. Simples assim. A palavra do Senhor, nesse momento, ela é objetiva. Essa palavra, ela falou comigo primeiro. Essa palavra, ela falou comigo para poder levar a vocês. O Espírito Santo ministrou o meu coração para levar essa palavra, para eu também entender, poxa, porque o mundo me odeia. E eu não estou vitimizando a palavra de Deus. Eu estou simplesmente levando aquilo que está nas Escrituras de uma forma clara, transparente, de uma forma descomplicada. E assim já aconteceu de você ser cristão e ser odiado pelo mundo, nada acontece, as pessoas proferem palavras de maldição na sua vida, há um espírito de contenda, né? Mas é isso, a luz não se misturou com as trevas, você hoje é cristão. Se você que está ouvindo essa palavra hoje, pela primeira vez, essa palavra é para você. Se você caiu nesse vídeo, essa palavra, ela nos ensina e explica por que você está sendo tanto odiado pelo mundo. Pelo mundo. E isso não é vitimização. É na palavra, quem é seguidor de Jesus Cristo. Eu creio que você que me assiste está entendendo o que eu estou falando. De algumas coisas que, de uma hora para outra, vira do lado avesso, para nós, né? Porque para Jesus Cristo, Ele realmente está te limpando, está te lapidando e te preparando para algum propósito nessa terra. Todos nós temos um propósito nessa terra. Nem de pão viverá o homem, nem das coisas materiais. Tudo que nós fazemos aqui, aqueles que creem no nosso Senhor Jesus Cristo, é visando a vida eterna. Todos nós viraremos pó e cinza. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós. Quer ver um exemplo? Uma enfermidade. A gente fica numa cama, todos nós. Não há patente, não há diplomação, não há os elogios que fizeram em você, não.
Todos nós somos filhos do Senhor Jesus Cristo. E Ele está à porta batendo. E aqueles que aceitam e recebem e o reconhecem como um único e suficiente Salvador das nossas vidas e da tua vida. Em João capítulo 15, versículo 18 e 19: se vós fois do mundo, o mundo amaria o que era seu. Jesus mostra que o ódio do mundo é resultado da diferença da natureza. O ódio. Lá nos 10 mandamentos está dizendo: não matarás. O matar não é o ato somente físico. Quando você odeia uma pessoa, você tem ira, raiva de uma pessoa, você já está matando ela. É espiritual. É espiritual. O Espírito Santo de Deus sempre nos mostra. Se você está odiando, se você está proferindo palavras de maldição, você já está matando a alma dessa pessoa. Diretamente, indiretamente, mesmo ela sabendo ou não. O ódio, ele é maligno. O ódio é demoníaco. O ódio é das trevas, não é da luz. O Espírito da verdade que está falando aqui. É o Espírito Santo de Deus da verdade que está falando. Que a luz não se mistura com as trevas. Então, é isso. Por isso que você que está aqui me assistindo se sente perseguido. Porque se você está sendo perseguido fortemente, portas fechadas, todas as portas fechadas, porque foi Deus que está te preparando, e você é um discípulo do Senhor, porque o mundo já te enxergou. Quando você não compactua, quando você não mais se corrompe, e a corrupção ela é grande, tem em todas as áreas da vida, não é só pegar dinheiro não, se corromper com o mundo, com o pecado. O Senhor abomina o pecado e ama o pecador que se entrega a vida ao Senhor, que se arrepende de todo o coração. Então essa é a diferença da natureza quando Jesus te enxerga. Quando Jesus te enxerga, começa a trabalhar na tua vida e você começa a levar a palavra do Senhor, fazer a boa obra. Que nem um centurião romano, Cornélio já preguei sobre essa palavra. Ele não era um cara das escrituras que lia, ele não sabia. Jesus separou ele e preparou ele e a família dele, foi batizado pelo Espírito Santo. Porque Jesus sondou o coração dele, viu o potencial. Cornélio, ele tinha o ministério da misericórdia, que ele dava esmola para os necessitados. Hoje em dia é difícil você ver alguém que dê de coração sem esperar, tipo assim, eu estou ajudando, porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Não adianta você dar uma esmola e dizer, foi eu, não. Deus, porque Deus te mantém de pé todos os dias, Deus te dá o fôlego de vida, Deus nos dá um trabalho, uma família. A vontade de ajudar vem de Deus, mas o coração também tem que estar alinhado com o coração de Deus, o nosso coração com o coração do Senhor. O Senhor não divide a glória dele com ninguém, não adianta. Deus sabe a tua intenção, a minha intenção. Se a gente está pensando dessa forma, devemos mudar agora. A glória é do Senhor, o nome dele que tem que ser glorificado. Então Cornélio, ele verdadeiramente tinha um ministério da misericórdia, de ajudar, e também lia a palavra. Todos os dias Cornélio orava e Deus enxergou um potencial nele. E mesmo assim ele foi rompendo em fé, triunfando nas adversidades. Não parou, continuou. Assim nós devemos fazer. As circunstâncias vêm, são difíceis, mas vamos lutar. Vamos declarar o nome do Senhor.
verbalizar muitas das vezes. Para quem está me entendendo aqui, às vezes oramos em espírito, às vezes oramos verbalizando, porque há uma necessidade. Como Jesus orientou a Ezequiel: clame a mim e ore no vale dos ossos secos. Ou seja, o Senhor queria que Ezequiel verbalizasse, para ter vida naqueles ossos, para o Senhor soprar vida e declarar em espírito. Declarar em espírito. O cristão verdadeiro anda na contramão do sistema. O cristão verdadeiro anda na contramão do sistema. O que Jesus Cristo fez está aqui na palavra. Ele andou na contramão do sistema. Aqui, ó, no versículo no versículo 20, né, do capítulo 15, lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Glória a Deus. Então aqui o Senhor está anunciando: se obedecerem a minha palavra. Quantas e quantas vezes nós estamos levando a palavra do Senhor? Se o Senhor fala assim: não recorra ao homem, recorra a mim, clame a mim, ore mais. Você vai, no momento de desespero, recorrer ao homem? Quantas e quantas vezes a gente erra recorrendo ao homem, desobedecendo as ordens de Deus? Mas isso, façam prova com o Senhor, converse com o Senhor. Porque os planos do Senhor são planos de paz e prosperidade. Se uma decisão sua, você tiver paz no coração, é do Senhor. Mas se você não tiver paz, tem algo errado aí. Então, o cristão verdadeiro anda na contramão do sistema, como Jesus Cristo nos ensinou os discípulos. E isso incomoda. Isso causa oposição. Eu tenho certeza que você que me assiste está sofrendo alguma oposição, porque tu iniciou a mudar a tua vida, tirou algum costume, os teus amigos estão te estranhando. As pessoas estão vendo a tua mudança de postura, começam a te invejar. Agora, preste atenção. Se o mundo te ama, o mundo, o pecado, o mundo é o pecado. Simples assim. Talvez seja a hora de examinar de quem você é amigo. Preste muita atenção quem você fala os teus segredos. Às vezes você acha que a pessoa é teu amigo. Jesus Cristo é o nosso amigo. Jesus Cristo é o nosso conselheiro. Jesus Cristo é o nosso psicólogo. Se você ainda não teve uma experiência com Deus, abra seu coração, ore mais. Porque a experiência com Deus, ela edifica a nossa vida. Às vezes as pessoas falam: eu nunca tive experiência com Deus. Tem alguma coisa errada aí. Quer ver um exemplo? Uma analogia no trabalho. Várias vezes a gente chega no trabalho, a pessoa está lá há 12 anos e nunca recebeu uma promoção. Aí vem uma pessoa que está há 2 anos. Isso eu estou falando no sentido normal, no sentido de Deus. Porque a gente sabe que acontecem muitas coisas por aí. E a pessoa fala: poxa, esse que chegou conseguiu, mas alguma coisa ele carrega da parte de Deus. Alguma coisa ele carrega. É assim nas Escrituras. Devemos observar. Se o mundo te ama,
Tem alguma coisa errada aí. O mundo que eu falo, pecado, que é constituído por coisas e pessoas. Analise, avalie. Faça uma avaliação individual. A perseguição, ela é parte do chamado. Está em João 15, capítulo 15, versículo 20 ao 21. Eu acabei de ler. Se me perseguiram, a mim também perseguirão a vós. O Senhor já estava ensinando os seus discípulos. A perseguição é uma marca da igreja fiel, mas não é um sinal de abandono, e sim de alinhamento com Cristo. Às vezes nós nos sentimos abandonados quando a gente começa a fazer os cortes cirúrgicos de amizade, de costume, de postura. Às vezes você tem que perguntar para o Senhor, às vezes não, você tem que perguntar ao Senhor: Senhor, como é que o Senhor quer que eu fique? Como é que o Senhor quer que eu fique? Isso aqui está te agradando, Senhor? Essa decisão que eu tomei está alinhada ao teu coração? Converse com Deus. Ele quer um alinhamento contigo. Não se assuste quando você for criticado. Viver em santidade, em consagração ao Senhor, em obediência. Não se assuste quando alguém te criticar. Eu sou prova viva disso. Eu mudei a minha postura, o meu costume, ninguém está entendendo, mas o Senhor está entendendo. Isso que importa. Sabe, irmãos, as pessoas, elas te enxergam quando você tem dinheiro, quando você tem alguma coisa para dar, para oferecer. Depois que você não tem mais nada, todo mundo some. E quando você aparece, eita, lá vem um pedinte, mas aí o Senhor já tem te levantado. O Senhor já tem te restituído, te restaurado. Porque o Senhor quer que você prospere financeiramente também. Você não ficará na ruína o resto da vida como as pessoas querem que você fique. Você não vai ficar. Os cristãos fiéis e verdadeiros a Jesus Cristo, com boas intenções, o Senhor vai te levantar. Se você tiver boa intenção no teu coração, o Senhor vai te levantar. Não importa o que digam contra você, porque disseram tanta coisa para Jesus Cristo, e Ele continuou fazendo a obra do Pai. Porque os discípulos carregavam a marca da promessa, porque levavam a palavra do Senhor para as regiões, para as localidades, para as igrejas, e foram muito perseguidos, e hoje não é diferente. Fazer aquilo que é correto na vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente é odiado pelo mundo. Às vezes você conhece uma pessoa há tantos anos, quando você fala que é cristão, a pessoa se afasta, porque você deixou os hábitos pecaminosos para trás e hoje vive em Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo fez. Ele teve um encontro com o Senhor quebrou ele, e ele teve um encontro formidável com Jesus Cristo. Paulo, porque me persegues? Por isso que nós não devemos, mesmo a pessoa fazendo mal para você, nos odiando, a gente não tem que devolver na mesma moeda. Já pensou se Ananias devolvesse a Paulo na mesma moeda que Paulo fazia com os cristãos na época? Não devemos fazer isso. Colocar o jugo pesado. A gente não sabe o dia de amanhã. A roda, ela gira. Hoje você está aqui, amanhã você pode estar aqui precisando dessa pessoa que te odiava, te perseguia, porque Deus pode escolher essa pessoa. A gente não sabe o dia de amanhã. Trate com amor. Mas nós devemos sim orar, contra-atacando os nossos adversários. Nós não podemos aceitar. Mas que o Senhor soberano, Jesus Cristo, faça a justiça dele, não a minha. Já pensou se toda vez eu queira fazer justiça
por quem rouba, por quem furta, por quem faz alguma coisa, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Deus ressuscita quem Ele quer para fazer a obra dele, para o chamado dele, para o propósito dele. Deus ressuscita pessoas para serem felizes também. Deus te ama. Deus é teu amigo, é teu ajudador. Muito cuidado. Saibam lidar com o ódio, com os ataques, porque o ódio é um ataque. Ore, se revistam espiritualmente nas armaduras do Senhor, que está em Isaías também. Toda arma forjada e preparada não prosperará em nossas vidas. O Senhor vai te mostrando ferramentas e instrumentos que estão na palavra de Deus. Cuidado, cuidado, essa é uma palavra de atenção. Cuidado em lidar com ódio. Deixa que o Senhor faça a justiça, porque lá do outro lado a gente não sabe o que o Senhor está fazendo. Eu já tive experiências com isso, de pessoas que me odiavam, que queriam o meu mal. O Senhor levantou como um grande profeta, fazendo maravilhas nessa terra, usando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tive experiências recentes. Olha só. E essa palavra é para aqueles que creem. O Senhor transformou o ódio em amor. Tirou o coração de pedra e colocou um de carne. Mudou a natureza da pessoa. Acreditem, milagres acontecem. De Jesus Cristo tirar pessoas do leito, da UTI, pessoas que eram do mundo, e transformar vidas, ressuscitar. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Então aprendam a lidar com ódio. E Jesus alertou todos os discípulos antes, né? Estavam com eles. Hoje nós não estamos fisicamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Deus fez Jesus carne, osso, né? Fez a nossa estrutura para ter os nossos sentimentos, nossas dores, emoções, alegrias. Jesus Cristo era homem e estava ali instruindo os seus discípulos. Então, o mundo, ele rejeita por ignorar o nosso Pai Celestial. Está em João 15, capítulo 15, versículo 22 ao 24. Se eu não tivesse vindo, não teriam pecado. Se eu, entendam bem a palavra, se eu não tivesse vindo, não teriam pecado. Jesus revela que o rejeitaram por ódio ao Pai, a Deus, e que os discípulos também sofreriam por carregar essa luz, a marca da promessa, a luz de Jesus Cristo. E o Jesus pregava a palavra: continuem, não deixem, assim como para você. Não deixe que as pessoas venham matar a tua alma, os teus sonhos. Não deixe. Você não vai falar para a pessoa. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. É contra os principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa luta é espiritual. Você tem que orar a Deus. Senhor, repreenda, que o Senhor repreenda todo o mal. Afasta de mim, Pai, todos aqueles que me invejam, todo olho gordo, todo olho seco, caiam por terra. Orem forte. Jesus atende quando você ora forte. Então não permitam. Declare a palavra do Senhor, que é a verdade. O diabo é o pai da mentira. O diabo é mentiroso. Veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para salvar, para avivar, para te fazer feliz. Amém? Creiam nessa palavra. Creiam nessa palavra. Quanto mais perto você anda na luz, mais a escuridão reage.
Isso é fato. Você já não está fazendo mais as coisas do mundo. Você está fazendo aquilo que é honesto, que é certo. E as pessoas vão falar, olha, aquele ali que está vindo, já foi isso, já foi aquilo. Vários fariseus, às vezes misturado com os que estão ali pecando. Olha, o Senhor, não há nada oculto. O Senhor nos diz, não há nada oculto que não seja revelado. Ninguém escapa da mão de Deus. Aqui se faz e aqui se paga, a lei da semeadura. As consequências daquilo que nós estamos fazendo, nós vamos pagar. Não precisa ninguém dizer para você isso. Está na Bíblia. Mas é muito melhor você estar passando pelo preço da desobediência, que está também na lei da semeadura, com Cristo, do que sem estar com Cristo Jesus. É muito melhor do que você continuar fazendo as mesmas práticas, às vezes passando por alguma coisa que só você sabe e não sabe como se libertar de um vício, de alguma coisa que você esteja fazendo escondido, em secreto, em aspas, porque o Senhor sabe tudo aquilo que a gente está falando, tudo aquilo que a gente está pensando. A minha intenção de levar a palavra do Senhor aqui agora, Deus sabe. Deus sabe. A minha intenção de levar a palavra do nosso Senhor, porque muitas das coisas eu passei, Deus me deu autoridade e acesso. Amém? Então grava essa palavra. Quanto mais perto você anda da luz, mais a escuridão reage. Isso é fato. E o Espírito Santo, que aqui o nosso Senhor fala, quando vier o conselheiro, né? Porque o Espírito Santo é consolador, é justiça, é amor. E quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então aqui o Espírito Santo, Jesus Cristo já estava anunciando, quando ele for, ele vai deixar o seu Consolador, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo. Em João 15, acabei de ler, no capítulo 15, 26 a 27, quando vier o Consolador, ele testificará de mim, testemunhará, edificará também. Jesus não deixou os discípulos sozinhos, enviou o Espírito para eles. Eles foram os primeiros a ter conhecimento que o Espírito Santo ficaria como Consolador. Para quê? Para fortalecer, para guiar, para sustentar, para testemunhar. Mesmo odiado pelo mundo, você é acompanhado pelo Espírito. Mesmo odiado pelo mundo, é acompanhado pelo Espírito de Deus. Você não está sozinho, Deus está contigo. Parece, está sofrendo, está doendo, parece que não tem solução, parece que as coisas não vão acontecer, mas o nosso Senhor caminha conosco. Ele sabe de todas as coisas. Esperem, assim como eu também devo esperar no Senhor, daquilo que eu almejo, daquilo que eu peço, daquilo que eu tenho tanto clamado ao Senhor nosso Jesus Cristo. Então é isso, né? O Senhor, Ele está conosco em todo momento, a cada fase da nossa vida. Então a gente tem que estar preparado para não tropeçar nessa vida. Que aí já vai para o capítulo 16, João 16, versículo 1 ao 4. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Então Jesus alerta com antecedência, porque a perseguição virá até as pessoas religiosas, as pessoas que creem, né? Não religiosas, porque a gente é também religioso, mas tem pessoas e pessoas que você sabe do que eu estou falando.
O aviso de Jesus serve para nos manter firmes, mesmo quando a oposição for dura. Mesmo quando a oposição for dura com você, continue firmes, leais ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai te cobrir em espírito, em verdade. Então, você está pronto para ser rejeitado e mesmo assim continuar amando, servindo e testemunhando? Eu sou um testemunho vivo aqui. Eu estou falando com propriedade. Eu, Alessandro Jovino, mensageiro do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou falando com propriedade. O Senhor tem promessa para mim e para você, que é seguidor de Jesus Cristo, que é um vaso escolhido, que é um discípulo. Às vezes, a fagulha do teu coração, que é o nosso pensamento, começa nas boas ações, nas boas intenções. Fazer o bem sem ver a quem. Começa assim. O Senhor sabe da tua natureza. A minha natureza começou assim. Mas não é só flores, que nem fala, não é no conforto. Fui muitas vezes repreendido e ainda continuo sendo, porque eu tenho a responsabilidade de levar a palavra de Deus. Todos que levam a palavra do nosso Senhor, como os mensageiros como eu, leais e fiéis, têm uma responsabilidade com o público, com as pessoas, com os filhos de Deus. E quem está me assistindo agora está entendendo o que eu estou falando. Você que me assiste, você sabe quem é de Deus e quem não é, quando é o Espírito da verdade que está falando. Ser cristão não é estar no centro de aplausos. Eu já estive no centro de aplausos, mas eu não era cristão. Mas no centro da vontade de Deus. Quando você estiver no centro da vontade do Senhor, você será abençoado. Quando você estiver no centro da vontade do Senhor, o Senhor te levantará no meio das pessoas que zombaram de ti. Quando você está no centro da vontade do Senhor, o Senhor te dá sabedoria, entendimento, conhecimento. Quando você estiver no centro da vontade do Senhor, você verá o extraordinário acontecer na tua vida, um milagre, a cura. Esteja no centro da vontade do nosso Senhor. Aquilo que tu tanto clama, o Senhor vai atender. O Espírito da verdade vai falar contigo. Esteja no centro da vontade de Jesus Cristo, que você terá a resposta especial do céu, do nosso Senhor. Isso significa muitas vezes, né, quando a gente está no centro da vontade do nosso Senhor, ser rejeitado, perseguido, mal compreendido. Às vezes nós somos mal compreendidos. Às vezes a pessoa já está com uma intenção de te colocar em um cenário ruim. Essa orientação do Senhor muitas vezes me compensa entrar nessa contenda, porque o diabo usa as pessoas para programar contendas. Por isso que nós devemos sair de casa e orar. Pai, que eu saia em paz e volte em paz. Quando for dormir, ore o Salmo 4. Em paz me deito, em paz me levanto. Salmo 91, Salmo de proteção e ataque. Salmo 23, Salmo de provisão na tua vida. Salmo 121, Salmo de clamor ao Senhor. Clamem a Deus, não clamem ao homem. Clamem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 6, a armadura de Deus para te proteger, para te guardar, para que o escudo de Deus esteja na tua vida.
Então a Bíblia, tudo que eu falei aqui está na Bíblia, tem ferramentas espirituais para a tua vida. E o Senhor, a palavra do Senhor, o Senhor Jesus Cristo te dá uma recompensa. A presença do Espírito, a aprovação do Pai, a coroa da vida, a vida eterna. Eu e você devemos nos concentrar na aprovação do nosso Senhor Jesus Cristo, não é a aprovação dos homens, não. Porque você fazendo certo ou errado, a pessoa vai falar de você, nunca vão estar contente, nunca vai querer você melhor do que ela. Quando você subir de cargo, subir de nível, subir na vida, na escada da vida, do sucesso, a pessoa já vai te... E essa pessoa ela sabe do teu potencial. Como eu falei lá no começo da pregação, analise, verifica se essa amizade ela é ou não de Deus. Quem passa na prova contigo, eu tenho convicção que ela passará também na recompensa com você. Quando você tem, perde e todos somem, o Senhor te encaminhará novas pessoas, novos acessos, nova rede, network. Não se preocupe, porque essa perda foi Deus que permitiu. Se essa pessoa se foi, deixe ir, porque o Senhor abrirá as comportas do céu na tua vida. O Senhor trará novos azeites na tua vida para tua candeia. Clame ao Senhor, que Ele te recompensará. E o versículo de fechamento, que está em João 16:33. No mundo, vocês já ouviram falar, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo, que é o pecado, morreu na cruz do Calvário por todos nós. Então, se você, nessa mensagem, se essa mensagem falou com você, e na sua vida atual, se você está sendo criticado, zombado, ou perseguido pela sua fé, não desanime, não desanime, você está no caminho certo. Para nós que parece estarmos no caminho errado porque teve muita perseguição, não, para Deus, eu tenho convicção da palavra do Senhor que você está no caminho certo. Deus te escolheu, Deus te sustentará. Amém, povo de Deus? Espero que essa palavra tenha falado muito contigo. Uma palavra que Deus, o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ministrou no meu coração para levar a todos vocês. Farei uma oração da fé agora. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Ore comigo. Repitam essas palavras. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por me escolher. Mesmo quando o mundo me rejeita, dá-me força para permanecer firme, meu Senhor Jesus Cristo, para amar mesmo sob ataque e para testemunhar com coragem. Que o Espírito Santo me console e me sustente, meu Senhor, até o fim. Ô Senhor, abençoa, Pai, os teus filhos nessa terra, meu Senhor, que estão precisando, Pai, receber uma palavra, Pai, de promessa, uma palavra de confirmação, meu Deus. Ô Senhor, envia o teu Espírito Santo, Pai, dando um alívio no coração de cada um. Eu não sei, meu Pai, o problema que cada um está enfrentando, Senhor, mas só o Senhor pode apresentar a solução, meu Pai. Entra, Pai, nessa casa, meu Deus. Leva o teu Espírito Santo, Pai. Derrama as tuas misericórdias, meu Deus, para essa pessoa que está tanto clamando a Ti, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E assim nós te agradecemos e damos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém, povo. Se essa palavra falou com você, deixe seu like. Isso é importante.
se inscreva no canal, compartilhe para que essa palavra ela chegue para quem realmente está precisando. Amém, povo de Deus? Que todos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.